Rodrigo no banco mais uma vez. A torcida começa a se perguntar: será que chegou a hora da despedida do brasileiro no Real Madrid? Hoje o assunto é quente e promete dar muito o que falar. Rodrigo, mais uma vez, ficou de fora na estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu. E essa ausência já aumentou os rumores de que o atacante pode estar de saída do clube merengue. O Real Madrid venceu o Osasuna por 1-0, garantindo os 3 primeiros pontos na competição. Mas o que chamou a atenção não foi o placar, e sim o banco de reservas. Rodrigo não foi utilizado por Xabi Alonso, mesmo quando o time precisou de fôlego novo no ataque. Xabi escalou Vinícius Júnior e Brahim Dias como titulares. No decorrer da partida, os dois foram substituídos, mas, para surpresa geral, Rodrigo não entrou em campo. O treinador preferiu apostar nos jovens Gonzalo Garcia e Mastantuono. Hoje, o camisa 11 aparece como quinta opção no elenco ofensivo do Real Madrid. Uma posição que preocupa, principalmente porque ele já foi decisivo em grandes jogos da Champions League. Diante desse cenário, os rumores de uma possível saída voltaram com força total. Entre os clubes interessados, um nome chama a atenção: o Manchester City de Pep Guardiola. Guardiola sempre demonstrou admiração pelo estilo de jogo do brasileiro, e os ingleses podem abrir espaço para sua chegada, principalmente porque Savinho pode ser negociado com Tottenham. Isso faria o City buscar imediatamente um reforço de peso para o ataque. O que parecia apenas um jogo no banco pode se transformar em um capítulo decisivo na carreira de Rodrigo. O brasileiro pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa merengue. Destaque do jogo: não vimos Rodrigo em campo. O Brahim Dias começou jogando pela direita, o Xabi Alonso fez 4 substituições na partida e nenhuma delas foi o Rodrigo. Quando o Brahim Dias deixou o campo, o escolhido para entrar foi o estreante da noite, Franco Mastantuono, jogador argentino de 18 anos, que fez a sua estreia com o Real Madrid jogando no Bernabéu. Foi muito aplaudido pelo torcedor do Real Madrid, que tem uma expectativa muito grande na contratação desse jovem, que tem sido muito elogiado pelo Xabi Alonso, que inclusive na entrevista coletiva depois disse que ele não sentiu o peso da camisa, assim como nenhum dos outros jogadores que estava fazendo hoje seu primeiro jogo com o Real Madrid, como é o caso do Carreras, do Howson e do Trent Alexander-Arnold aqui no Bernabéu. Disse que nenhum deles sentiu o peso da camisa, nem o fato de jogar no Bernabéu, e elogiou de novo o Mastantuono, deixando bastante claro que é um jogador que o Xabi Alonso gosta e que ele vai contar nessa temporada. Primeira substituição foi justamente a saída do Brahim para a entrada do Mastantuono. A segunda foi a entrada de Dani Carvajal no jogo, ele que agora é o primeiro capitão do Real Madrid, foi muito aplaudido. Depois a gente teve a substituição, a saída do Vinícius Júnior aos minuto mais ou menos 77. A gente não viu um grandíssimo jogo do Vini, ele ainda não está com aquela chispa, como eles dizem aqui na Espanha, não está com aquela característica dele de encarar sempre o rival. O Vini tentou 4 dribles e conseguiu muito pouco, 4 para um cara que costuma driblar mais. Porém, coletivamente, foi um jogo de aplicação defensiva do Vinícius Júnior, que voltou muito para defender. No recorte disso na estatística, talvez possa ser que ele conseguiu vencer mais da metade dos seus duelos, 5 dos 9 que teve no jogo. E depois a última substituição no jogo foi a saída do Arda Güler para a entrada do Dani Ceballos. O Rodrigo ficou aquecendo por quase 30 minutos mais ou menos no campo e não entrou, não foi uma substituição escolhida pelo Xabi Alonso. Depois do jogo, o Xabi Alonso disse que não dá para colocar no mesmo lugar o Mundial de Clubes e a temporada, que para ele essa temporada começa agora. Disse que não aconteceu nada com o Rodrigo, que foi apenas uma circunstância do jogo, uma decisão que ele teve que tomar do Rodrigo não jogar. Mas realmente chama muita atenção que um jogador que até a temporada passada era titular absoluto, que já deu muitas noites de alegria, principalmente na Champions, para o torcedor do Real Madrid aqui no Bernabéu, que foi um jogador que sempre deixou muito claro o seu madridismo, quanto ele é torcedor do Real Madrid. Enfim, a gente vê fotos, daquela foto tradicional do Rodrigo de pequenininho com a camisa do Real Madrid. Sempre foi o sonho dele jogar com o Real Madrid, e agora ele simplesmente não está contando para o treinador, Não é que o Rodrigo não é titular, mas é a primeira opção para entrar no banco. Não, nem isso. A gente não tem visto o Rodrigo jogar. As estatísticas desde que o Xabi Alonso assumiu a equipe são de 7 jogos, mais ou menos 130 minutos, nas estatísticas oficiais do Xabi Alonso como treinador do Real Madrid. E o Rodrigo foi titular apenas no primeiro jogo, jogou só 3 dos 7
e só teve 93 minutos em campo. É muito pouco. E a imprensa aqui da Espanha está tratando um pouco como um recado do Xabi Alonso esse jogo, de que talvez ele não vá contar com o Rodrigo na temporada. Ele diz reiteradas vezes na entrevista coletiva que conta com o Rodrigo, mas os atos que a gente está vendo vão para o lado oposto. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Rodrigo, que, como a gente já vem trazendo, é o principal nome do Real Madrid nessa janela de transferências. Muitas movimentações que acontecem nos clubes da Premier acabam sempre respingando de que vai vir um clube interessado no Rodrigo. Até agora, a informação que se tem é que o Real Madrid não recebeu ninguém chegou com uma proposta, com uma oferta para o Rodrigo, e a situação é essa nesse momento. O Xabi Alonso diz que conta com ele, mas a verdade é que a gente não está vendo o Rodrigo em campo, e no jogo, na estreia do time no Bernabéu, ele não foi nem a terceira, nem a segunda opção para jogar ou na ponta direita ou na ponta esquerda. O Xabi Alonso colocou o Gonçalo em campo, que acabou jogando na ponta esquerda e trocando de posição com o Kylian Mbappé, quando aos 77 minutos ele tirou o Vinícius Júnior de campo. Então, o indício que o Xabi Alonso tem dado até agora é que não vai contar com o Rodrigo. Ele tem dito que vai contar, mas o indício que a gente tem visto é que ele não vai contar. Vamos ver como é que vai terminar essa situação. E aí, torcedor, o que você acha? Real Madrid está cometendo um erro ao deixar Rodrigo no banco? Ou chegou a hora dele buscar novos ares e brilhar em outro gigante europeu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui você fica sempre por dentro das notícias do Real Madrid. Até a próxima!